dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta linda manhã. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, no último devocional eu abri um parênteses para explicar aquela promessa que Jesus fez aos discípulos na igreja primitiva e a nós, quando ele diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 12, que nós faremos obras até maiores do que ele fez. E eu expliquei que obras são essas que Jesus se referia naquele versículo, naquela promessa que ele fez, tá? Então, se você quiser tirar essa dúvida, veja o devocional anterior. Mas hoje eu vou dar continuidade estudando sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo. E eu comentei no penúltimo devocional que lá em Listra, na província da Galácia, Deus usou o apóstolo Paulo para realizar ali um grande milagre, curando um paralítico de nascença que não andava. Ele orou por aquele homem ficou curado, ele passou a ter uma vida normal, andava, corria, né? Glória a Deus, aleluia. E isso chamou a atenção dos sacerdotes daquela cidade. Aquele povo, eles tinham uma crença e eles achavam que o deus deles era Júpiter e o outro deus era Mercúrio. E eles achavam então que agora os deuses deles tinham enviado um deus ali para aquela cidade em forma humana. E eles começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E nos diz que um dia os sacerdotes dessa falsa religião levaram para o local ali onde Paulo e Barnabé estavam, né, animais, né, para sacrificar para os deuses. Eles acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses. E nos diz que foi um rebuliço naquele dia. E Paulo e Barnabé diz que saltaram para fora, rasgaram as suas vestes e explicaram para ele que eles não eram deuses, que eles eram pessoas normais, homens normais como eles, e que eles estavam ali simplesmente pregando sobre o Salvador, que poderia dar vida para eles e vida em abundância, que se eles crescem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles seriam salvos para o reino de Deus e teriam uma vida eterna. E eu acho extraordinário a humildade do apóstolo Paulo e de Barnabé. Às vezes Deus não permite que hoje aconteça esse tipo de coisa, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que às vezes, se nós orarmos por um paralítico e aquele paralítico ficar curado, se nós orarmos por uma pessoa que está morta e aquela pessoa ressuscitar, nós, ao invés de enaltecer, engrandecer e honrar o nome de Deus, nós vamos criar dentro de nós vaidades, orgulhos, e isso não agrada a Deus. Por isso, às vezes, Deus não permite esses milagres acontecerem nos dias atuais. Que Deus possa nos ajudar a termos essa fé, essa confiança que Paulo e Barnabé tinham no Deus que eles serviam. E, acima de tudo, ter a humildade desses homens, como eles tiveram ali naquele momento, de demonstrar para aqueles líderes daquela falsa religião que eles eram homens normais. E nos diz que eles rasgaram as suas vestes, né? Que assim seja, viu, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós possamos entender, compreender e colocar em prática as sagradas escrituras, né? A palavra de Deus em nossa vida. Que isso não venha a ficar somente na teoria, mas que nós possamos a cada dia praticar tudo aquilo que Deus nos promete na sua palavra, ok? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e Deus abençoe os seus familiares abundantemente nesse dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.